O capítulo 14 trata do éter e dos corpos radioativos. Para quem já estudou um pouco de ciência, né, se lembra de algumas aulas de física do ensino médio, vai se lembrar que o éter era tido como, foi postulado, né, como uma substância que permearia todo o tecido do nosso espaço. O Espiritismo fala de um fluido cósmico universal, só que não explica o que é esse fluido cósmico. Faz vários revoluteios, mas de fato não consegue defini-lo, porque ele era muito ancorado na ciência da época do século XIX. Muitas outras doutrinas, religiões também, de uma certa maneira, apontam para essa coisa que permearia todo o espaço. O hinduísmo fala muito a respeito disso, né, de uma plenitude que preenche o espaço. O David Bohm, inclusive, brilhante físico do século XX, ele fala de um tal de pleno que preencheria todo o vácuo do universo. Pode parecer até um contrassenso, uma coisa que preenche o que é vácuo, o que já dá uma ideia de que a vacuidade não é sinônimo de nada. Existe uma plenitude no vácuo que a gente não consegue compreender o que ela seja se a gente ficar preso a essa mentalidade tão física, tão ocolelê da vida, como infelizmente ainda muita gente possui. Então, esse capítulo ele vai tratar desses corpos tipicamente radioativos e dessa substância universal do éter. Tá? Então, vai começar falando justamente do éter, que seria, já adiantando, uma transição entre a não matéria, e a matéria, percorrendo toda a matéria e chegando até o fim da matéria, que é os elementos que começam a ter o decaimento radioativo, com liberação de energia. Então ele vai explicar definir essas coisas e explicar um pouco mais a respeito dessas questões. Então, vejam bem, a gente pode perceber essa questão da matéria como um acúmulo de energia em pontos específicos. Quando você tem acúmulo de alguma coisa, a coisa começa a ficar feia, Imagina uma panela de pressão que se aquece a tal modo que a pressão ela comece a ficar maior do que a pressão que a estrutura da panela comece a aguentar. Ela vai começar a ficar doidona, na palavra mais um palavreado popular, e pode, porventura, se ela continuar nesse estado doidão, ela vai explodir, A mesma coisa vale para uma estrutura física onde eu tenho uma estação que entra em ressonância com ela. Ela vai começar a oscilar cada vez mais intensamente até o momento que ela se rompe. Ou um ser humano, quando eu começar a estimular ele de uma maneira que ele fique cada vez mais inquieto, a pessoa pode espanar, pode surtar. Falando nisso, nosso século XXI, década de 20 desse século, a gente está na era dos surtos, Então a gente tem muitas dessas coisas, acúmulo de energia psíquica, não física, nas pessoas, e as pessoas não sabendo absorver essa energia e construir algo melhor, acabam surtando e causando mal a si mesmas e a um monte de outras pessoas. Bom, isso é objeto de conversas futuras, mas a questão aqui é a gente ainda focar na questão da matéria. Então, esse acúmulo em pontos específicos significa que você tem vórtices velozes, e esses velozes não é necessariamente de uma partícula material, mas é uma velocidade. E isso, existe um ponto, onde esse movimento
quando atinge uma aceleração, uma frequência absurda, né? Você pode pensar em frequência como você aprendeu mesmo, porque frequência é algo que tem a ver com o tempo, mas não necessariamente se relaciona à matéria. Então, quando você atinge um determinado ritmo, né, de oscilações, você chega num momento de transição, você se satura e você chega no máximo. Quando você satura, né, um copo satura, ele começa a transbordar para fora. Enquanto você não tem essa saturação, ele consegue absorver todo o líquido. Que nem uma pessoa que recebe um monte de porrada, xingamento da vida, né, das pessoas, e ela consegue se manter num grau de equilíbrio até um certo nível até um certo nível, né? A gente tem níveis de dor que a gente possa suportar, né? Tem um grau de suportabilidade. A matéria, de certa forma, se comporta de modo muito semelhante a nós, só que, claro, de uma maneira muito menos complexa, elaborada do que um ser humano. Mas a questão é que quando você chega nessa saturação, você tem essa transição da energia para a matéria, de beta para gama. Então, a energia, quando chega num nível de saturação, ela deixa de se manifestar como energia, a substância deixa de se manifestar como tal e passa a adquirir uma nova forma de ser, uma nova forma de existir, que é a matéria, que é um movimento de queda dimensional que a gente viu na grande equação, o momento beta-gama. É essa transição de beta para gama que é objeto de estudo deste capítulo. Daí, a gente precisa se recordar daquele experimento lá da década de 90 do século XIX, que é o experimento do Morley Michelson, né, que foi baseado, né, foi sustentado pela teoria eletromagnética de Maxwell. Né? Maxwell foi aquele gênio que conseguiu estabelecer, né, as leis do eletromagnetismo relacionando o campo elétrico com o magnético num campo único. Né? Um feito brilhante, que inclusive serviu de plataforma para você conseguir chegar na mecânica quântica pouco tempo depois. Muito interessante. Pouco tempo depois, Max Planck, né, daí Einstein, Niels Bohr e todo o pessoal, né, acabou parindo a mecânica quântica. Bem interessante essa história. Mas a questão aqui é que esse experimento dessa dupla, ele se ancorou nas leis de Maxwell para conseguir detectar se esse tal de éter, que sempre foi falado desde os gregos, né, depois foi postulado por grandes mentes, né, do século XVII, XVI, como Descartes, né, o próprio Newton e outros, que sempre falava desse fluido cósmico, né, universal, e eles tentaram detectar se ele existia ou não. E daí, baseado na teoria de Maxwell, eles não conseguiram detectar com seus instrumentos. Daí eles chegaram a uma conclusão, né, que é natural de uma pessoa que ainda não consegue perceber em termos monísticos as coisas. Eles falaram, o éter não existe. Por que o éter não existe? Porque os nossos instrumentos de medição, baseados, né, na nossa análise, que está ancorada na teoria, né, nas leis de Maxwell, não conseguiram perceber a presença desse éter. Você já viu um elétron? Você já viu um próton? Você já viu... você já observou uma força, a força-peso? Você viu ela passeando por aí? Você já viu o campo gravitacional?
ou um campo magnético do nosso planeta. Você já viu, você já tocou nele, você já cheirou? Não. Então, mas você admite que essas coisas existem, influenciam o nosso mundo e sejam reais. Pois é, porque os efeitos são perceptíveis. Agora, esse éter, quem sabe os nossos instrumentos não sejam adequados para conseguir detectá-lo. E a teoria eletromagnética de Maxwell talvez não tenha o grau de abrangência necessária para conseguir trabalhar com os elementos que as pessoas ainda não conseguem perceber por sentidos extrasensoriais para detectar esse éter. No livro Problemas do Futuro, Einstein vai um pouco mais a fundo nessa questão e postula que o éter seria um elemento de transição relacionado ao espaço. Aliás, a matéria-prima do espaço seria esse éter e ele serve de elemento de ligação, ou melhor, é uma fase de transição, é uma transição entre a fase energia e a fase matéria, no seu aspecto involutivo. Está lá no livro Problemas do Futuro, do Baldi. Tem a ver? Faz sentido isso? Cabe a você avaliar. Mas o fato de você não detectar uma coisa é uma coisa. Agora, você afirmar com certeza absoluta que ela não existe porque a sua teoriazinha e os seus instrumentozinhos que não detectam toda a realidade não conseguiram pegar a coisa, é outra história. Então, muito cuidado na hora de tirar conclusões baseadas em observações. Essa é a grande lição desse vídeo aqui e desse capítulo. Bom, no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais a respeito dessas questões. Até lá!